Oi, gente! Essa aqui é a última parte da nossa série Solucionando as Questões de Matemática do Enem 2024. Hoje nós vamos da questão 166 até a 180. Lembrando que a gente está seguindo o caderno amarelo. Prontos? Então vamos lá! Questão 166. Um artesão utiliza dois tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Ele confeccionará enfeites formados por 2 unidades do componente X e 1 unidade do componente Y, e efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total para a confecção de um enfeite. A questão pede a loja que o artesão deve escolher e o custo total que ele vai pagar. A fórmula para o custo fica 2x mais y. O artesão quer comprar tudo na mesma loja, então a gente primeiro substitui os valores para a loja 1 e depois os da loja 2. Agora é só comparar. Como saiu mais barato na loja 1, a resposta é a alternativa A. Questão 167. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito: insatisfatório, regular, bom, muito bom e excelente. João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou. A questão pede o conceito que cada um obteve. Olhando para a tabela, o conceito muito bom é obtido mesmo quando P é exatamente 75. Então, de cara a gente sabe que o conceito do João é muito bom. Já o Felipe acertou 30% a menos que o João. Ou seja, a porcentagem de acertos dele é 0,7 vezes 75%, o que dá 52,5%. Então ele fica com um conceito regular. A alternativa certa é a B. Questão 168. 3 grandezas, 1, 2 e 3, se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência entre as grandezas 1 e 2 e entre as grandezas 2 e 3. A questão pede o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia entre 1 e 3. Olhando para o primeiro gráfico, a gente observa que quando a grandeza 1 está entre 1 e 3, a grandeza 2 fica entre 1,5 e 3,5. Pelo segundo gráfico, quando a grandeza 2 está entre 1,5 e 3,5, a grandeza 3 fica entre 1 e 2,5. Então, o maior valor que a grandeza 3 alcança é 2,5. Alternativa B. Questão 169. Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. Primeira etapa, inseriu 3 figurinhas no visor. Segunda etapa, copiou o que havia inserido anteriormente e colou ao lado. Terceira etapa, copiou o que tinha no visor na segunda etapa e colou ao lado. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida enviou a mensagem. A questão pede o total de figurinhas contidas na mensagem enviada. Na primeira etapa, nós temos 3 figurinhas, e para cada próxima etapa o número de figurinhas dobra. Então, a fórmula para o número de figurinhas na etapa n é 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Cuidado, é fácil confundir se é 2 elevado a n ou 2 elevado a n menos 1. Então, na dúvida, é sempre bom verificar a fórmula usando os valores que a gente conhece. Para finalizar, é só substituir n igual a 20 na fórmula. Dá a alternativa A. Questão 170. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130, e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de show vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingressos compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de R$ 17 mil nesse evento. A questão pergunta quanto o gasto médio em bebidas e petiscos tem que ser para que se alcance o lucro esperado. Lucro é receita menos o custo, então o total que a casa de shows tem que arrecadar é R$ 51.350.
Ela tem duas fontes de renda, os ingressos e as bebidas. A expectativa era de que 60% dos ingressos vendidos seriam meia entrada, mas o enunciado diz que essa quantidade acabou sendo 50% a mais do que era esperado. Ou seja, no final 90% dos ingressos foram meia entrada. Como no total são 500 ingressos, 450 foram meia entrada e apenas 50 foram inteiros. Isso significa que o total arrecadado através da venda de ingressos foi R$ 35.750. Substituindo na nossa equação da receita, a gente calcula que a venda das bebidas tem que faturar R$ 15.600. Mas o lucro das bebidas é 60% do gasto médio por pessoa vezes o número de pessoas. Então ele tem que ser R$ 52 por pessoa. Alternativa D. Questão 171. Para obter um sólido de revolução, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo PQRS de um material rígido, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura, que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro. A questão pede o nome do sólido obtido nesse processo. Imaginando a rotação do trapézio, a gente percebe que dá esse sólido aqui. Esse tipo de sólido se chama um tronco de cone, porque ele também pode ser obtido cortando um cone. Alternativa D. Questão 172. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como por exemplo as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 metros para 105 metros por 68 metros. A questão pergunta em quantos metros quadrados a área do campo foi reduzida. A área de um retângulo é base vezes altura, então é só fazer 110 vezes 75 menos 105 vezes 68. A gente descobre que a área diminuiu em 1.110 metros quadrados. Alternativa D. Tá, agora vamos respirar fundo porque essa próxima questão é a mais difícil da prova. Vamos lá. Questão 173. Uma sala com piso no formato retangular, com lados de medidas 3 metros e 6 metros, será dividida em dois ambientes. Para isso, serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente ao piso e representadas na figura pelos círculos de cor azul. Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela aos lados de menor medida do piso da sala. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e uma parede não poderão ser superiores a 15 centímetros. Para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por 5 lojas. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. A questão pede a loja onde a compra vai ser realizada. Então, resumindo, o raio e o preço das colunas varia de loja para loja. A gente quer saber em qual loja a compra deve ser realizada para obter o menor preço, sendo que a distância entre as colunas pode, no máximo, ser de 15 centímetros. O primeiro passo é calcular para cada raio qual vai ser o número de colunas. Como a gente quer minimizar o custo, quanto maior a distância entre as colunas, melhor, porque daí a gente precisa comprar menos colunas. Então vamos começar assumindo que os vãos têm o tamanho máximo, 15 centímetros. Se n for o número de colunas, o número de vãos é n mais 1. Então a equação fica n mais 1 vezes 15 mais n vezes 2r igual a 300. Ou seja, somando o tamanho de todos os vãos e de todas as colunas tem que dar o tamanho da parede. Isolando n, a gente chega numa fórmula que para cada raio diz o número de colunas. Só tem um problema, nada garante que o n dessa fórmula vai ser um número natural. Se eu substituo r igual a 5 centímetros, por exemplo, a fórmula diz que n é 11,4. E agora, o que a gente faz? Bom, isso aconteceu porque a gente assumiu que os vãos têm 15 centímetros. Na verdade, a gente só sabe que os vãos podem ter no máximo 15 centímetros. Por sorte, é fácil corrigir esse problema. A gente precisa arredondar para cima o valor que aparece na fórmula. Isso faz com que o valor dos vãos seja menor do que 15 centímetros. Os matemáticos até têm um símbolo para esse arredondar para cima. Agora, é só calcular o n para cada loja e multiplicar pelo preço por unidade. O menor preço é o da loja 3, alternativa C.
Questão 174. O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal cuja medida da área é 1.672 metros quadrados. Considere que a escala da maquete exibida é 1:200. A questão pede a medida da área do vão aberto da maquete em centímetros quadrados. Primeiro, vamos converter a área de metros quadrados para centímetros quadrados. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, elevando os dois lados ao quadrado, a gente obtém que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, 1.672 metros quadrados é igual a 16.720.000 centímetros quadrados. Para a próxima parte, a gente precisa conhecer a seguinte regrinha. Quando a gente estica uma forma geométrica por um fator de k, a área dela é esticada por k ao quadrado. A escala da maquete é 1:200. Então, a gente precisa dividir a área do museu por 200 ao quadrado para obter a área da maquete. Dá 418 centímetros quadrados. Alternativa E. Questão 175. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dada pelo valor total de exportações menos o valor total de importações no mesmo período. Considere que os saldos da balança comercial brasileira, nos 3 meses destacados no gráfico, sejam representados por S1, saldo em junho de 2009, S2, saldo em janeiro de 2010 e S3, saldo em junho de 2010. A questão pede que os saldos sejam ordenados em ordem decrescente. Como o saldo é exportações menos importações, dá para visualizar ele no gráfico como a distância da linha preta até a cinza. Só tem um detalhe. Como em janeiro de 2010 as exportações ficaram abaixo das importações, o saldo é negativo, e a gente tem que pensar na distância entre as linhas como negativa. Então a ordem fica: primeiro S1, que é a maior distância, depois S3, que é um pouco menor, e por fim S2, que é negativa. Alternativa A. Questão 176. Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. A questão pede a representação decimal dessa taxa percentual. Para fazer isso, é só dividir o percentual por 100, então a resposta é 1,3525, alternativa D. Questão 177. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos L metros e C metros. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20, enquanto nos outros dois lados uma que custa R$15. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. A questão pede a medida do maior lado do galinheiro em metro. O galinheiro vai ser um retângulo de lados L e C. Para conseguir a maior área possível, a gente tem que usar todo o dinheiro, ou seja, os R$6.000. Com isso, dá para montar uma equação. Tem dois lados de tamanho L e dois de tamanho C. Então, 2 vezes L vezes 20, mais 2 vezes C vezes 15, igual a 6.000. Agora, a área do galinheiro é L vezes C. Isolando L na outra equação e substituindo, a gente obtém uma fórmula para a área que só depende de C. Vamos pensar no gráfico da área em função de C. Como a área é dada por um polinômio de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. E como o sinal do C ao quadrado é negativo, a parábola vai ser virada para baixo. A área máxima acontece nesse ponto aqui, só falta descobrir o valor de C nele. Para isso, a gente tem duas opções. Ou a gente lembra das fórmulas de vértice de parábola, ou a gente usa a simetria da parábola. Como na escola eu nunca lembrava das fórmulas de vértice, vamos pela simetria mesmo. Parábolas são simétricas em relação a essa linha vertical que passa pelo vértice. Isso significa que a coordenada x do vértice fica exatamente no meio das raízes.
Como as raízes são 0 e 200, a área máxima acontece para C igual a 100 metros. Mas a questão está pedindo o maior lado. Será que C é maior do que L? Substituindo na equação que relaciona os dois, a gente calcula que L é igual a 75. Então o maior lado é o de 100 metros mesmo, alternativa B. Questão 178. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera os compartimentos pararem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem. Esse estudante respondeu corretamente à pergunta da professora. A questão pede as posições indicadas pelo estudante. Então, é só simplificar tudo e ver quais números são iguais. Lembrando que um número elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima desse número. Então, na posição 1, a gente tem raiz de 4, que dá 2. Na posição 2, isso aqui é a mesma coisa que 4 mais 1 sobre 2, que dá 4,5. Na posição 3, nós temos 10 sobre 45, que é a mesma coisa que 2 sobre 9, ou 0,222. Na posição 4, 18 sobre 4 é igual a 9 sobre 2, que é 4,5. Na posição 5, a gente tem 4,5, já está simplificado. E na posição 6, a gente tem 4 sobre 5, que é 0,8. Então as posições com os mesmos números são a 2, a 4 e a 5. Alternativa B. Questão 179. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno micro-ondas. A temperatura em graus Celsius da caneca, em função do tempo t em minuto, pode ser modelada pela função temperatura no instante t igual a A mais 80 vezes B elevado a t, representada no gráfico a seguir. A questão pede os valores das constantes A e B. O objetivo aqui é provar que a gente conhece bem as propriedades da exponenciação. Para esse exercício em particular, nós vamos precisar dessas aqui. Olhando para o gráfico, só tem 2 pontos onde a gente sabe as coordenadas exatamente. Quando t igual a 0, a temperatura é 100 graus, e quando t igual a 20, a temperatura é 40 graus. Então, essa é a informação que a gente tem que usar. Substituindo t igual a 0 na fórmula, a gente calcula que A é igual a 20. Agora que a gente sabe o valor de A, a gente substitui t igual a 20 na fórmula. Para isolar o B, é só elevar os dois lados a 1 sobre 20. Agora é só perceber que ainda dá para simplificar um pouco mais usando que raiz de 4 é 2. Então B é igual a 0,5 elevado a 1 sobre 10, alternativa C. Questão 180. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 cm e altura medindo 15 cm. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para π. A questão pede a medida da aresta da nova embalagem em centímetro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, então fica πr² vezes a altura. Substituindo o raio, a altura e a aproximação π igual a 3, a gente calcula o volume original. Como a nova capacidade é 80% da original, é só multiplicar por 0,8 para calcular ela. Se a gente lembrar que 0,8 é 4/5, dá para agilizar um pouco as contas. A questão pede a aresta que o cubo deve ter para ficar com esse volume, mas o volume do cubo é aresta elevado a 3. Solucionando a equação e simplificando, a gente obtém que a aresta tem que medir 3 vezes raiz cúbica de 12. Alternativa E. E, por hoje é só. Se você chegou até aqui, parabéns! Toma uns docinhos e vai descansar que você merece. Boa sorte com os estudos e até logo!